Então, olha só, vamos dar continuidade então aqui à nossa aula, parte 2, capítulo 4 da apresentação e protocolização dos títulos, tá? Vamos começar então no artigo 9º. Todos os títulos e documentos de dívida protocolizados serão examinados em seus caracteres formais e terão curso se não apresentarem vícios, não cabendo ao tabelião de protestos investigar a ocorrência de prescrição ou caducidade. Muito importante esse artigo, tá? Então vamos ver. Quando o título ele é recepcionado, seja pela distribuição, seja diretamente pelo cartório, ele vai precisar ser analisado. Essa análise, nós já falamos dela quando nós falamos de Lei 6.015, de Lei 8.935. Essa análise se chama qualificação jurídica. Então, o tabelião de protestos ele vai fazer a qualificação jurídica do título de dívida que foi protocolizado, que foi apontado, tá? Em seus caracteres formais, tá? E eles vão ter curso, ou seja, eles vão ser apontados e vão seguir o processo até a lavratura e o registro do protesto, se eles não tiverem nenhum tipo de vício, se eles não tiverem nenhum tipo de mácula, se eles não tiverem nenhum tipo de erro, tá bom? Não cabe, prestem bem atenção, ao tabelião de protestos analisar, investigar a ocorrência de prescrição ou caducidade. Tiago, que é prescrição ou caducidade? De forma bem simples aqui pra gente, não cabe ao tabelião de protestos saber se aquela dívida pode ou não ser cobrada, se ela já está vencida, a grosso modo. Entendeu? Então, olha só. Determinada pessoa protocolou um título de dívida, digamos que seja um contrato qualquer. E no contrato diz que ele poderá cobrar aquela dívida pelo prazo de 6 meses. Tá legal? Ele entrega o título, aí aconteceu o negócio jurídico ali, o devedor deixou de pagar, ele tinha 6 meses para pagar, passaram esses 6 meses. Digamos que no 10º mês, o credor resolveu apresentar esse contrato para protesto. Lá no contrato dizia que ele tinha 6 meses para cobrar, mas já se passaram 10, né? O tabelião ele não vai olhar isso. Se o contrato ele não tiver nenhuma mácula, não tiver nenhum vício, nem na sua origem, nem no seu texto, na sua forma, ele vai protocolar, ele vai apontar esse título de dívida, vai intimar o devedor vai ter o prazo para pagar, e se ele pagar ele não vai ser protestado, mas também se ele não pagar ele irá ser protestado. Tá legal? Então o tabelião de protestos ele não verifica se o título já venceu no sentido de poder cobrar a dívida, tá? Porque a gente só pode protestar títulos vencidos, tá legal? Mas já venceu no sentido de poder cobrar aquela dívida, tá? Nem prescrição, nem caducidade, tá bom? A gente não vai entrar na técnica da palavra, mas você precisa entender o que essas palavras falam, tá bom? Prescrição, caducidade, tá bom? É quando a pessoa ela deixa de ter o poder jurídico para cobrar aquela dívida. Então, o tabelião de protestos ele não analisa isso, ele analisa a forma do título, tá bom? Parágrafo único. Qualquer irregularidade formal observada pelo tabelião obstará o registro do protesto. Tá legal? Qualquer irregularidade formal, toda vez que a gente falar no direito forma, é porque a lei ela diz como é que o título tem que ser. Tá legal? Se nós formos na lei do cheque, por exemplo, a gente vai ver lá que o cheque vai ter que ter lá o nome, o emitente, a data, o local de pagamento, o domicílio do devedor, se o cheque é ordem de pagamento à vista, então tem que constar lá que é ordem de pagamento à vista. Então tem todos os caracteres formais. Tá legal? Então a lei traz os caracteres formais de cada título. Então, se o tabelião de protestos pegar determinado título e ele verificar que ali não tem nenhum vício, o processo do protesto continua. Mas se ele verificar que possui algum vício, o que é possuir algum vício? Deixa de faltar algum elemento, por exemplo. Fulano apresentou uma nota promissória.
a lei da nota promissória fala que tem que estar escrito lá, nota promissória, no cabeçalho. Digamos que eu entreguei um papel, eu tenho todos os caracteres, mas não tem o nome lá, nota promissória. Então falta um elemento, um requisito formal do título. Então, por isso, esse título ele não poderá ser apresentado. O tabelião de protestos, quando receber, ele não vai poder apontar esse título porque falta esse requisito essencial, tá? Artigo 10. Poderão ser protestados títulos e outros documentos de dívida em moeda estrangeira emitidos fora do Brasil, desde que acompanhados de tradução efetuada por tradutor público juramentado. Então, olha só. Tiago, pode ser protestado títulos e documentos de dívida em moeda estrangeira emitidos fora do país? Pode. Desde que estejam acompanhados de tradução efetuada por tradutor público juramentado, ou seja, aquele profissional que é registrado lá na junta comercial. Tá legal? Parágrafo 1º do artigo 10. Constarão obrigatoriamente do registro do protesto a descrição do documento e sua tradução. Tá? Então, se eu receber, enquanto tabelião de protestos, um título cuja dívida esteja em moeda estrangeira que tenha sido emitida fora do Brasil, deverá constar, quando o protesto for lavrado, no registro do protesto, a descrição do documento, ou seja, o tipo de documento que eu recebi, juntamente com a sua tradução. Parágrafo 2º. Em caso de pagamento, ou seja, o devedor foi intimado, ele pagou, este será efetuado em moeda corrente nacional. Então, olha só, o título ele foi apresentado com uma dívida em moeda estrangeira, mas na hora do pagamento, o pagamento tem que ser feito com moeda corrente nacional, ou seja, hoje, real, tá legal? Cumprindo ao apresentante a conversão na data da apresentação do documento para protesto. Ou seja, o que isso está querendo dizer? Eu tenho um documento de dívida cujo valor nele exprimido está em moeda estrangeira. Um título emitido fora do Brasil, cujo valor nele exprimido está em moeda estrangeira. No momento em que eu apresento no tabelionato de protestos, eu tenho que dizer qual o valor que eu estou cobrando. Ou seja, eu tenho que fazer a conversão da moeda estrangeira para o real. Então, se eu apresento um documento que está lá em dólar, a dívida, no momento em que eu for apresentar, eu tenho que fazer a conversão do dólar para o real. Legal? Parágrafo 3º. Tratando-se de títulos ou documentos de dívida emitidos no Brasil em moeda estrangeira, cuidará o tabelião de protestos a observar as disposições do Decreto 857, o Decreto-Lei, de 11 de setembro de 1969 e legislação complementar ou superveniente. Vejam bem, o parágrafo 2º falava em títulos e documentos de dívida emitidos fora do Brasil, em moeda estrangeira. O parágrafo 3º já é o contrário. Títulos e documentos de dívida emitidos no Brasil, mas no teor do documento está lá em moeda estrangeira. Então, o tabelião de protestos ele vai pegar esse título e ele vai observar as disposições do Decreto-Lei 857. Esse Decreto-Lei 857, Decreto-Lei, ele é bem curtinho. Ele tem 4 artigos só. E ele trata de consolidar e alterar a legislação sobre moeda de pagamento de obrigações exequíveis no Brasil. De obrigações que devam ser cumpridas no Brasil. Tá legal? Então é um decreto-lei bem tranquilo, tá? Não tem nada demais. E por fim, o artigo 11, ele fala o seguinte. Por fim desse capítulo, né, gente? Tratando-se de títulos ou documentos de dívida sujeitos a qualquer tipo de correção, o pagamento será feito pela conversão vigorante no dia da apresentação, no valor indicado pelo apresentante. Em regra, gente, o tabelião de protestos ele não cobra juros. Ele cobra exatamente aquilo que está no título. Então, olha só. Tratando-se de títulos ou documentos de dívida sujeitos a qualquer tipo de correção monetária,
O pagamento será feito pela conversão vigorante no dia da apresentação, no valor indicado pelo apresentante. Então, suponhamos que determinado título, ele diga o seguinte, olha, na data de hoje eu tenho que pagar R$100. Se passar 10 dias eu tenho que pagar R$100 mais 2%. Se passar 20 dias eu tenho que pagar R$100 mais 4%. Exemplo, tá, gente? Hipoteticamente falando. No dia que o credor for apresentar o título para protestar, ele tem que dizer exatamente a incidência de tudo aquilo que ele vai cobrar. Então, os R$100 mais X de juros. E aí ele já vai dizer o valor total. Porque nós, enquanto tabeliães de protesto, nós não podemos cobrar valor diferente daquilo que está no documento. Certo? Capítulo 5. Do prazo. 2 artigozinhos. Artigo 12, artigo 13. Artigo 12. O protesto será registrado dentro de 3 dias úteis contados da protocolização do título ou documento de dívida. Olha só, muito importante isso, porque às vezes as pessoas confundem muito esse artigo, tá? O protesto será registrado. Então, olha só, o protesto será registrado. Ele começa falando do final do processo. Tá? Ele começa falando do final do processo de protesto. Lembre-se que qual é o começo do processo? É o apontamento. Qual é o final do processo? O registro. Então, olha só. O final do protesto, ele será registrado 3 dias úteis. Tá? Contados de onde? Do dia em que foi apontado. Então, eu apontei hoje, eu tenho 3 dias úteis para protestar. Não é 3 dias úteis para o devedor pagar. E é aqui que as pessoas se enganam. Não é 3 dias úteis para o devedor pagar. É 3 dias úteis para registrar o protesto. Tá legal? Parágrafo 1º do artigo 12. Na contagem do prazo a que se refere o caput, a cabeça do artigo 12, exclui-se o dia da protocolização e inclui-se o dia do vencimento. Então, olha só, eu protocolei hoje. Hoje são dia 17, né? Dia 17. Então, eu excluo esse dia na contagem do prazo para registrar o protesto. Então, hoje é uma sexta-feira, protocolei hoje. Sábado não conta, domingo não conta. Então, segunda-feira, dia 20, terça-feira, dia 21, quarta-feira, dia 22. Quarta-feira, dia 22, eu tenho que registrar o protesto, né? Inclui-se o dia do vencimento. Considera-se não útil o dia em que não houver expediente bancário para o público ou aquele em que este não obedeceu ao horário normal. Ou seja, teve redução de horário no expediente bancário? É dia não útil. Eu não posso protestar. É exatamente o que está acontecendo agora, nesse momento de pandemia. Os bancos estão com horários reduzidos. E por conta do parágrafo 2º do artigo 12, eu não posso considerar esse dia útil. E se eu não posso considerar esse dia útil, eu não posso protestar. Considera-se não útil o dia em que não houver expediente bancário. Não teve expediente bancário, é feriado. Dia não útil. O banco não abriu, é dia não útil. O banco reduziu o horário, é dia não útil. Tá? Artigo 13. Quando a intimação foi efetivada excepcionalmente no último dia do prazo ou além dele, por motivo de força maior, o protesto será tirado no primeiro dia útil subsequente. Então, olha só, gente. Eu apontei hoje. Sexta-feira. A minha intimação, ela pode sair hoje ainda. Digamos que eu apontei hoje, minha intimação saiu hoje, eu consegui intimar o cidadão hoje. Ele vai ter 3 dias úteis para pagar. Ele vai ter segunda, terça e quarta. Então, quarta, até o final do expediente, ele vai poder pagar. Se ele não pagar até o final do expediente, ele vai ser protestado. Ele vai ser protestado. Ele pode pagar até na quarta-feira. Tá legal? Ele pode pagar até na quarta-feira. Existe aí uma discussãozinha
Se eu tenho até o terceiro dia para pagar, que seria a quarta-feira, o tabelião de protestos ele vai ficar esperando até o último minuto para protestar? Meio complicado, né? Tem gente que protestaria só na quinta, né? Porque aproveitou a quarta-feira inteira, mas não é o que a lei diz. A lei diz que ele tem que registrar o protesto no último dia, tá? Só que seria, digamos assim, nós não teríamos bom senso se nós protestássemos na quarta de manhã. Então a gente espera a quarta-feira e deixa para protestar no final da tarde. Tá legal? Então, protocolei aqui na sexta-feira. Intimei na sexta-feira, eu tenho segunda, terça e quarta para pagar, o devedor. Protocolei na sexta-feira, a intimação não saiu, só saiu na segunda. Eu consegui intimar na segunda, o cara vai ter segunda, terça e quarta. Intimação saiu na segunda. Fulano não conseguiu ser intimado na segunda, só foi intimado na terça, ele vai ter terça e quarta para pagar. Ele não vai ter mais 3 dias, ele vai ter 2 dias para pagar. Se ele for intimado no último dia, que é na quarta-feira, ele vai ter até a quinta para pagar. Ele vai ter até a quinta para pagar e na sexta-feira ele vai ser protestado. Certo? Deu para entender? Apontamento. 3 dias para registrar o protesto. Entre o apontamento e o terceiro dia para registrar o protesto, eu tenho que fazer a intimação. Quanto mais rápido eu intimar, mais tempo o devedor vai ter para arranjar o dinheiro e pagar a dívida. Então, quanto mais rápido você fizer o seu serviço, mais rápido, mais tempo o devedor ele vai ter para pagar a sua dívida. Tá legal? Não confundam, 3 dias úteis é para registro do protesto e não para pagamento. Se porventura, o devedor ele foi intimado no mesmo dia em que ele foi apontado, o título foi apontado, aí ele vai ter realmente 3 dias úteis para pagar. Porque se nós fizermos a conta, que exclui-se o dia do apontamento e inclui-se o dia do vencimento, ele realmente vai ter 3 dias para pagar. Mas isso só no caso dele a intimação sair e o devedor ser intimado no mesmo dia do apontamento. Tá legal? Deu para entender essa contagem? Então, a gente vai ficando aqui com esses 2 vídeos. Na próxima aula nós vamos continuar falando sobre o protesto. Tá legal? E nós vamos tentar falar sobre o restante da lei toda, porque eu ainda quero falar um pouquinho para vocês sobre o Código de Normas do Maranhão e algumas resoluções do CNJ, tá bom? De repente, a gente nem passa por todos os artigos, eu vou escolher os artigos mais importantes, aqueles que vocês precisam saber para o trabalho no dia a dia, mas de forma geral, é isso, tá legal? Se vocês tiverem alguma dúvida, se tiver algum questionamento, coloquem no fórum, nós vamos responder as perguntas, nós vamos responder os questionamentos, tá legal? Estamos aqui à disposição de vocês, não fiquem com dúvidas, não fiquem com vergonha, podem chamar o professor no WhatsApp, pode chamar o professor aqui na nossa plataforma, tá legal? Nós queremos que vocês aprendam da melhor forma possível, tá? E nós vamos passar as informações essenciais para que vocês desempenhem um trabalho com excelência, para que vocês possam ajudar os titulares, porque vocês são os nossos braços e pernas, literalmente, tá legal?